Bem-vindo, bem-vinda ao canal Gritos do Além. E hoje você está entrando nos próximos relatos da noite que vão tirar seu sono. Olá, comunidade do canal Gritos do Além. Quero compartilhar com vocês uma experiência que me tem mantido em suspense durante os últimos meses. E sinto que preciso tirar isso do meu peito para ver se alguém mais passou por algo semelhante. Tudo começou, como disse, há alguns meses. Eu estava atravessando uma fase muito difícil na minha vida. Tive uma briga muito forte com meus irmãos e nos distanciamos muito. Também me afastei dos meus amigos e a solidão começou a me consumir. Trabalho como auxiliar de recursos humanos em uma grande empresa de produtos médicos. E a situação não era melhor lá. Os problemas entre os trabalhadores e a quantidade esmagadora de tarefas me deixavam à beira do colapso. Sentia que estava prestes a explodir. Uma noite, enquanto tentava dormir, me aconteceu algo que nunca havia experimentado antes. Tive uma paralisia do sono. Eu não conseguia me mover. Senti como se uma força invisível me mantivesse presa na cama. Meu coração batia forte. Isso começou a acontecer uma vez por semana. E depois, à medida que meu estresse aumentava, também aumentavam as paralisias do sono. Isso me assustava muito, mas não passava de não conseguir me mover. No final, eu me forçava a voltar a dormir, a deixar de ter medo. Mas depois, não só eu não conseguia me mover, como também comecei a experimentar alucinações. A primeira vez, uma voz me acordou. Abri os olhos assustada, acreditando que fazia parte do meu sonho, mas então ouvi novamente. E posso jurar que estava totalmente acordada. Que aquela voz estava ali. Que aquela voz vinha de perto do meu guarda-roupa. É muito estranho, mas não posso dizer com certeza se aquele olá era de homem, mulher ou criança. Era um tom de voz que eu nunca tinha ouvido. De repente, assim que ouvi o segundo olá, uma pressão horrível caiu sobre o meu corpo. Senti um medo que nunca tinha experimentado antes. Era como se quisessem me tirar da cama. No dia seguinte, me convenci de que tinha sido apenas um pesadelo, mas as paralisias do sono começaram a ser mais frequentes. Em uma ocasião, senti as mãozinhas de uma criança tentando me alcançar. Em outra, vi uma sombra enorme ao lado da minha cama. Aquela coisa devia ter uns 2 metros, quase tocava o teto. E embora não tivesse rosto, eu sabia que estava me olhando. Aquela sombra era tão negra que mesmo na escuridão do meu quarto se destacava. Mas, sem dúvida, o que mais me causou terror foi a noite em que fui acordada pelo choro de uma mulher. Abri os olhos e não podia me mover, mas podia sentir claramente alguém sentando aos pés da minha cama. Então meus olhos seguiram o som do choro e eu a vi. Era uma mulher com cabelo longo e desgrenhado, sentada aos meus pés, como de cócoras. Seu rosto estava colado aos joelhos, e eu podia ouvi-la dizer, não, 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 como murmurando enquanto soluçava. Mas não era a única coisa que estava ali comigo naquela noite. Havia uma segunda mulher. Eu podia vê-la no fundo do meu quarto. Ela estava ao lado do meu guarda-roupa, como se estivesse se escondendo. Eu mal podia distingui-la porque meu quarto é muito escuro, mas podia ver sua silhueta e seus olhos que brilhavam como os de um gato. Ela também estava murmurando palavras que eu não entendia. Estava imóvel, mas com o olhar fixo em mim. Tentei rezar um Pai Nosso, mas não consegui terminar a oração. Quando consegui me mover, levantei imediatamente para acender a luz e fui lavar o rosto, não sem antes acender todas as luzes da minha casa. E naquela noite, evidentemente, já não consegui dormir. Pesquisei e li que as paralisias do sono muitas vezes causam alucinações auditivas e visuais, e isso me acalmou um pouco. Sabia que era coisa da minha mente, mas então começaram a acontecer coisas, mesmo quando eu estava acordada, coisas que já não podia explicar assim. Comecei a ouvir passos descalços caminhando, passos pequenos como de criança, e às vezes também ouvia correndo pela casa.
Também comecei a ouvir a risada de uma criança. E com o tempo, aquela sombra negra começou a aparecer durante o dia. Primeiro em casa, sim, mas depois também no trabalho. Uma das coisas que mais me assustou e que me convenceu de que tudo era real foi quando uma tia, que estava de visita em minha casa, comentou com minha mãe que tinha ouvido claramente uma criança correndo descalça no quarto de cima. Minha mãe, que também tinha ouvido, pensava que era a criança dos vizinhos, mas quando começou a ouvir aqueles passos no corredor de casa à noite, percebeu que algo não estava bem. Em outra ocasião, ela foi ao meu quarto à noite, me acordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que não era nada, que estava dormindo, mas ela me disse que tinha acordado com um choro. Ela acordou assustada, acreditando que algo poderia estar acontecendo, algo comigo ou com minha irmã, que dormia no quarto ao lado. Mas quando saiu para ver, ouviu claramente que o choro vinha do meu quarto, e justo quando abriu a porta do meu quarto, o choro cessou imediatamente. Claro que fiquei muito assustada com o que ela disse e fui dormir com ela. Meu pai trabalhava à noite, então cabia nós duas na cama dele. No dia seguinte, uma colega de trabalho me perguntou se eu estava bem. Ela disse que eu parecia muito cansada. Não consegui mais e comentei o que estava acontecendo comigo. E de verdade pensei que ela não ia acreditar em mim. Mas ela me explicou que às vezes o estresse atrai entidades negativas. Ela me recomendou fazer terapia, socializar mais e encontrar formas de me distrair. Decidi seguir seus conselhos e, pouco a pouco, as manifestações começaram a diminuir. No entanto, ainda vejo aquela sombra de 2 metros de canto de olho, sobretudo quando estou muito estressada, e ocasionalmente continuamos ouvindo os passos de uma criança andando descalça pela casa. Os choros de mulher cessaram, e espero não voltar a ouvi-los, porque aquela coisa é a que mais me aterroriza. Tampouco voltei a ver a mulher que se esconde atrás do meu guarda-roupa. Embora essas experiências tenham diminuído, não consegui perder completamente o medo delas. É mentira quando as pessoas dizem que você se acostuma a ver coisas. Às vezes, me pergunto se um dia desaparecerão completamente ou se sempre estarão lá. Mas obrigada por me ouvir e obrigada a todos da comunidade. Espero que compartilhar isso com vocês me ajude a encontrar um pouco de paz e talvez entender um pouco melhor o que tem acontecido comigo.